Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um comentário, né, de uma prova, a prova de educação de ensino fundamental de Araçariguama. Agradecendo a todo mundo que assiste, colabora com o canal aí. Tem os links para quem quiser colaborar, né? E agradecendo a todo mundo aí que está sempre indicando o canal, conversando, né, divulgando, enfim, crescendo esse trabalho. Já são mais de 10.500 inscritos aqui. Então vamos lá, prova, né, de Araçariguama, conhecimentos pedagógicos e legislação, prova de ensino fundamental. A primeira questão eu comentei lá no meu aulão. O termo coeducação refere-se ao modo de gerenciar as relações de gênero na escola, de maneira a questionar e reconstruir as ideias sobre o feminino e o masculino, conforme a UAD, né, Daniela UAD, 2016, para que as práticas habituais no sistema educativo não carreguem um caráter desigual entre o masculino e o feminino, uma medida importante na atuação docente é a. Determinar as brincadeiras adequadas para ambos os grupos, estimulando as meninas a brincarem de boneca e os meninos a jogarem games, né? Então, eu expliquei isso lá no aulão, né? Falei que essa determinação é uma das coisas a serem rompidas, né? Essa determinação de menino brinca com isso, a menina brinca com aquilo, certo? E encorajar os meninos para que se tornem líderes e instruir as meninas nas tarefas de suporte, de liderança exercidas por ele, ó, hierarquizou aqui, né? Colocou o menino como líder e a mulher como auxiliar, né? A menina como auxiliar. Então, não. Estimular a competição entre meninos e meninas, não, né? Não. Por exemplo, com jogos nos quais o time dos garotos disputa com o das garotas, nada a ver, né? Não é estimular a competição, é estimular a convivência, a coeducação entre ambos, né? Incentivar as meninas a expressarem seus afetos pelos colegas, a educar os meninos a conterem suas emoções em público, não, até comentei, né, aquelas histórias, homem não chora, menino não chora, não é nada disso. Portanto, o gabarito é E de escola, pedir aos meninos que sirvam lanche e às meninas que carreguem livros e caixas, de modo que seja feita rodízio das atividades entre todos eles, ó. É isso aí que é coeducação, né? Ou seja, mostrar que todo mundo pode fazer as atividades, as tarefas, que não é nenhuma vergonha o menino servir o lanche, que as meninas podem sim carregar livros e caixas, enfim. É isso, que pode ser uma tarefa de todos, né? Então, gabarito letra E. Até que foi tranquila, por eliminação essa aí, muito tranquila essa questão. Aqui, 22, em sua obra A Matemática na Escola, aqui agora, Lerner apresenta os dados obtidos ao realizar um estudo diagnóstico referente à situação do ensino da matemática em determinada escola. Após sua experiência de realizar uma atividade que consistia na invenção de enunciados de problemas matemáticos, né, a autora conclui que essa atividade ajuda as crianças a desenvolverem sua criatividade, mas não construírem conhecimentos matemáticos. B. Desestimula os alunos, pois a maioria não consegue elaborar enunciados sequer básicos e com sentido claro. C. Dificulta a compreensão de conceitos matemáticos, vistas que elas ficam preocupadas com a escolha das palavras. D. Mostra-se inviável com crianças menores de 8 anos porque lhes falta o domínio dos conhecimentos matemáticos mínimos. E E. Torna possível detectar quais são os acentos significativos para as crianças formularem problemas. E aí, gente, ó, uma questão que precisava aí realmente um pouquinho mais de conhecimento aí da Adélia Lerner, né? Mas olha só, DNA da educação, né? Ó, aqui ajuda as crianças a desenvolver sua criatividade, mas não aos conhecimentos matemáticos, né? Limitou aqui a uma coisa, não é isso que a Adélia Lerner fala. Desestimula os alunos, né? Ó, se ela vai fazer uma experiência na invenção de enunciados de problemas matemáticos, não desestimula os alunos, não, né? Não é isso que ela fala. Dificulta a compreensão de conceitos matemáticos, visto que elas ficam preocupadas com as coisas de palavra. Nada a ver também.
Mostra-se inviável com crianças menores de 8 anos, né? Ó, limitou aqui, né? Portanto, gabarito letra E, ó, torna possível detectar quais são os assuntos significativos para as crianças formularem problemas. Letra E de escola, né? Mais uma letra E de escola aí, interessante essa aqui, né? Assuntos significativos, está lá na Adélia Lerner, e aí também por eliminação dava para fazer essa, mas essa exigia aí um pouquinho de conhecimento, dar um pouquinho mais de profundidade na obra aí da Adélia Lerner, né? Então uma questão foi um pouco mais complicada. A 23, ao discutir o ensino de leitura e da escrita na escola, Lerner aponta alguns desafios que devem ser enfrentados, entre eles o desafio de formar leitores que saberão escolher o material escrito adequado para buscar a solução de problemas que devem enfrentar. Nesse sentido, o autor afirma que a versão escolar da leitura e da escrita não deve afastar-se demasiadamente da versão social não escolar. B. O objetivo do ensino deve ser capacitar as crianças na decifração do sistema de escrito, compreendendo como código da língua. Isso aí eu falei na aula, falei no aulão, né? Quando você vê essa coisa de decifração, você não pode pensar em Délia Lerner, você não pode pensar em Emília Ferreiro, nada disso, né? Os alunos devem compreender literalmente o texto antes de fazer uma interpretação própria dele e muito antes de fazer uma leitura crítica. Também nada a ver com o pensamento da Lerner, né? Os professores de língua e literatura são os principais responsáveis pelo fracasso das crianças. Aqui apontou um culpado, né? Pois não priorizam a leitura de bons livros. Nada a ver, né? Já pensou a Adélia Lerner falando isso? Não faz o menor sentido. Os textos utilizados em sala aula devem ser adaptados e simplificados de modo a torná-los acessíveis aos alunos. Não é isso que a Adélia Lerner fala, e nós comentamos, né, que a leitura, a escrita, elas têm que estar muito ligadas à prática social, né, o que o aluno vê no mundo, e, portanto, letra A versão escolar da leitura e da escrita não deve afastar-se demasiadamente da versão social não escolar, portanto, gabarito letra A, gente, letra A, né? Aí a gente eliminava aí, falei isso no aulão, falei isso na aula da Lerner. Vamos lá, 24, na visão dialética da deconstrução do conhecimento, a educação propicia às novas gerações uma compreensão científica, filosófica e estética da realidade em que vive. Nessa concepção, conforme Vasconcelos, o aluno elabora sozinho espontaneamente suas ideias acerca dos tópicos de estudos com os quais tem contato em aula. Eu falo muito para vocês, né? Essa ideia da espontaneidade, né? Trabalhar sozinho não combina com o DNA da educação. Conhecimento se dá pela ação do professor. A ação do professor. O conhecimento se dá pela ação. Como deu o conhecimento todo para o professor sobre objeto de estudo de forma sistemática e criteriosa. Olha como isso é limitante, né? E coloca o aluno como algo pacífico ali. O professor é o sabe tudo, né? E isso também não, né? C. O aluno é visto como um adulto em miniatura, do qual se espere que se conforme ao modelo apresentado pelo professor em sala de aula. Só o professor aqui, né? O professor apresenta o modelo, tá tudo certo. É um adulto em miniatura? Essa foi muito ruim, essa aí não dá, né? 24. O professor tem que ajudar os alunos a elaborarem suas representações mentais a respeito dos objetos de estudo. É letra D, né, gente? A representação mental é muito importante, aquilo que você vai construir para você chegar no conhecimento ali, no objeto de estudo. Então essa é uma ideia do Vasconcelos, é uma ideia também que eu utilizo muito na minha prática aqui nos concursos, que é você criar essas representações mentais que te ajudam a responder as questões de prova e etc. Né? Então, 24, letra D. Né?
BE, o trabalho em sala de aula é uma justa posição de individualidades de modo que cada um pode transmitir ao outro o que sabe, também não, portanto o gabarito letra D de dado. Letra D de dado é o gabarito da número 24. Vamos para 25. 25. Originadas no seio dos movimentos sociais, em tempos e contextos históricos particulares, as tendências pedagógicas influenciaram as práticas pedagógicas e buscar atender às expectativas da sociedade, seja das classes dominantes, seja dos trabalhadores. Conforme Queiroz e Moita, da tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórica crítica, o método baseia-se na adaptação de atividades escolares a fim de facilitar a aprendizagem. Gente, aí é que a gente tem que ter, né, um certo traquejo na prova. Porque olha só, se a tendência é crítico-social, histórico-crítica, nós podemos falar de adaptação de atividades escolares para facilitar a aprendizagem, gente? Não, né? Não tem o menor sentido, porque isso aí não tem nada a ver com a tendência crítico-social. Agora vamos para outra aqui, ó. B. Consiste na exposição e demonstração verbal da matéria ou no emprego de modelos. Isso é crítico, empregar modelos, né? A criticidade, história crítica, envolve pensamento, reflexão, diálogo, né? Debate. Então não combina, né? C. Diz respeito aos procedimentos e às técnicas. Gente, técnica combina com uma tendência progressista crítico-social para transmissão e recepção de informações. Olha que coisa mais mecânica, né? E D, fundamenta-se na preparação dos alunos para assumirem os papéis socialmente determinados. Então, se você nasceu assim, né? Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, já sei, não é para cantar. Mas assim, nessa música é isso, nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, né? Não, socialmente determinado não combina. Agora olha aí, parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. Aí sim, né? A vivência do aluno, a experiência, o contexto em que ele está inserido, a experiência que ele carrega com o saber sistematizado, aquele saber acumulado pela humanidade ao longo dos vários anos. 25, gabarito, letra E de escola. Outra letra E, hein? Ó, a letra E brilhou aqui, hein? E de escola. 26, né? Ao longo da história, a escola tem evidenciado uma monocultura. Monocultura que se expressa pela intransigência e pela impermeabilidade em relação tanto às realidades diversas como ao multifacetado mundo das crianças e dos adolescentes. De acordo com Rezende, em Veiga, 1998, o grande desafio para o multiculturalismo se torne realidade na educação é multiculturalismo, né? Uma coisa que eu falo está dentro do DNA, né? Pluralidade, multiculturalidade, né? Compreender que a diferença é um déficit e, por motivo, a educação precisa ser compensatória, isto é, corrigir os erros do passado por bem dos benefícios aos diferentes. A diferença é um déficit, gente, ó, como isso né? Não tem a ver com o DNA da educação. Criar mecanismos para que todos os alunos não normais e diferentes tenham as mesmas condições de aprendizagem e de desenvolvimento oferecidas para os normais. Aí, se você prestou atenção no que eu falo no conceito de equidade, né, você não responderia essa. Né? E aí lembra aquela prova, aquela charge que eu mostrei, o aluno falando, para um critério justo, vocês vão fazer a mesma prova, que é subir numa árvore. Aí tinha lá o elefante, o peixe, né? O pinguim, nem lembro mais que tinha lá. Mas, então é justo, né? O elefante, o macaco, eles vão ter a mesma facilidade de subir na árvore, isso é justo? Né? Então, falei para vocês lá.
incorporar o multiculturalismo ao currículo de forma que sua transversalidade possa perpassar os conteúdos tratados no cotidiano do processo de aprendizagem. Olha quanta coisa aqui do DNA da educação. Incorporar o multiculturalismo, que está aqui, né? Está aqui, ó, para que o multiculturalismo se torne realidade na educação. Então, ele tem que ser incorporado, né? De forma que sua transversalidade, né? Que eu também falei que está no DNA, possa perpassar. E na aula eu falei, transversalidade é aquela que perpassa os conteúdos, né? E aí tratados no cotidiano do processo de aprendizagem. Gabarito letra C de casa, né? C de casa. Vamos ver aqui, ó, nivelar as diversidades. Nivelar as diversidades? Não, gente, nós temos que valorizar as diversidades, enquadrar as diferenças no ideal educativo defendido e proposto pelos educandos, visando a uma homogeneização. Não, nós temos que valorizar a diversidade, a heterogeneidade dos alunos. Portanto, não dá para botar a letra D. Promover a conscientização de que a participação de pais, educadores e alunos no processo educativo é a solução dos problemas e das mazelas escolares. Não, né? Portanto, gabarito letra C. Porque está falando, né? Para incorporar aqui, ó, presta atenção na pergunta, ó. É de acordo com o Rezende, o grande desafio para que o multiculturalismo se torne realidade na educação. É isso aqui, ó. Letra C de casa. Muito bem. Vamos lá, número 27. Entre os elementos da teoria de Vygotsky que podem ser invocados para uma discussão acerca da questão da autonomia do sujeito está a relação entre o indivíduo e sua cultura, conforme Lattaille, Oliveira e Dantas, 1992. Nossa, eu estava no curso técnico aqui. A cultura para Vygotsky é aí ó, definição de cultura. Eu sempre falo, gente, definição é importante, né? O que o autor pensa sobre determinado termo, tal. Então, Vygotsky acha que pensa, né? Acha é ruim, né? Pensa que é um acúmulo de dados e de informações construído ao longo dos séculos e repassado de geração em geração com o propósito de manter a identidade de um povo. Conjunto de comportamentos, crenças e conhecimentos, costumes herdados dos antepassados e que tornam o indivíduo um erudito. Palco de negociações em que seus membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados. Produto da criatividade e da versatilidade do homem que, superando suas limitações práticas, evolui, inventando bens materiais e imateriais de valor social, e sistema estático de representações e valores ao qual o indivíduo se submete a fim de compartilhar com os outros ideias e produtos que circulam na sociedade. Então aqui, né, gente, não dá para colocar aí de jeito nenhum, porque não é estático, né? Não é estático, a cultura super dinâmica aí. Mas o que Vygotsky acha disso? Né? As definições aqui, elas são definições do senso, muitas vezes, comum, né? Que as definições que a gente vê assim no dicionário, né? Mas não é o pensamento de Vygotsky, que é uma questão mais ampla, né? Quando a gente pensa aqui, ó, o que é a cultura ali, né? Essa relação entre o indivíduo e a cultura que o Vygotsky coloca, que está na questão aqui, ó, é um palco de negociações em que seus membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados, né? Essa dinâmica da mudança que existe, porque as coisas vão sendo reinterpretadas a cada geração, a cada momento, novas ideias, né? E o indivíduo e sua cultura vai sofrendo ali transformações, ó, processo de recriação, reinterpretação, conceitos, significados, né? Aquilo que num tempo era assim, agora não é mais, né? Antigamente as pessoas pensavam isso, hoje elas já reinterpretam com um novo significado. Portanto, letra C de certo, né? 28. Um tipo de ação pedagógica desenvolvida pelo professor é a intervenção no processo que está acontecendo, no qual o aluno, os grupos ou a classe, diante de uma situação proposta, realizam coisas e o professor participa, desenvolvendo vários papéis. Em sua obra, O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem,
Weiss afirma que numa concepção construtivista de aprendizagem, a função da intervenção do professor é, né? Sempre eu falo, gente, vai fazer prova da Unesp? Presta muita atenção nas últimas linhas aqui, que é onde está a pergunta. E qual é a pergunta? Numa concepção construtivista de aprendizagem, a função da intervenção do professor é atuar para que os alunos transformem seus esquemas interpretativos em outros que deem conta de questões mais complexas que as anteriores. E aí, gente, se você, né, tem aí um conhecimento, né, sobre o construtivismo, sobre essa obra da Thelma Weiss, o diálogo entre ensino e aprendizagem, você já marcava, né, letra A de cara, que é a letra A mesmo, é a de amor aí. Atuar para que os alunos transformem seus esquemas interpretativos em outros que deem conta de questões mais complexas que as anteriores, né? Olha aqui, ó, B, ajudar o aluno a fixar na memória. Lembra que eu falo para vocês? Fixar na memória não combina com o DNA da educação. Né? A forma certa de realizar a atividade desenvolvida em sala de aula, passando o trabalho a limpo e corrigindo os próprios erros. Nada a ver com uma proposta concepção construtivista. Né? Estimular os alunos a corrigir seus erros, premiando aqueles que apresentam um bom desempenho e penalizando. Não tem nada a ver, né, gente? Penalizando, nada a ver. Levar os alunos a substituírem as respostas erradas pelas corretas, indicadas pelo educador ou constante nos materiais didáticos disponibilizados às crianças. Não, né? Por quê, gente? É importante, né, que o aluno trabalhe o erro, porque às vezes o erro é muito importante no aprendizado. Muita gente não valoriza o erro, mas às vezes você faz a construção, o erro. Eu, por exemplo, quando fazia muitas provas, né, a gabarita era gente. O erro era extremamente importante, porque a partir do erro, eu, né, ia ali buscar o correto, né? Então, é importante. Aqui fala de material didático, nada a ver. Marcar no trabalho realizado pelo aluno os erros que cometeu, a fim que eles sejam corrigidos e não fiquem presentes no produto do trabalho da criança. Como eu falei, o erro é importantíssimo na construção do conhecimento, portanto, é a letra A, e atuar para que os alunos transformem seus esquemas interpretativos em outros que deem conta de questões mais complexas que as anteriores. Letra A de amor. 29. Com o intuito de acabar com a visão fragmentada que seus alunos tinham sobre a realidade, a professora Zulene, né? Por que botam uns nomes assim, né, gente? Zulene propôs a eles um trabalho com temas que tratam de processos que estão sendo intensamente vividos por eles próprios, pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias e pelos educadores em seu cotidiano. Esses temas envolvem aprender sobre a realidade, na realidade da realidade, destinando-se também a um intervir na realidade para transformá-la. Outra de suas características é que abre espaço para saberem estas escolares. Tomando como base o texto de Lenise Aparecida, é correto afirmar que a professora Zulene, entre os modos de trabalhar o conhecimento, adotou uma abordagem disciplinar, tradicional, transversal, interdisciplinar ou multidisciplinar. E aí, gente? Eu comentei isso aqui no aulão, né? Comentei lá, transversalidade, né? Falei, né? Aí você podia ficar na dúvida aqui, né? Podia ficar na dúvida aqui, ó. Transversal ou interdisciplinar, né? Mas se você prestasse atenção aqui, ó, esses temas, né? Destinam também intervir na realidade para transformá-la. E abre saberes extras escolares aqui. Tá vendo como a situação está permeando, né? Permeando vários assuntos aqui. Portanto, estamos falando do quê? Se está permeando, né? Estamos falando de tema transversal. Mas, gente,
muita gente podia entender aqui como interdisciplinar, tá? Mas aqui está caracterizado realmente o tema transversal. Mas não era fácil aqui, podia dar dúvida aqui, podia dar dúvida. Então, letra C, de casa, tá? Bom, a número 30, existem algumas características que diferenciam a perspectiva dialógica na construção do conhecimento e visão comportamentalista. Nesse sentido, analise as colunas seguintes, né? Então, coloco aqui a perspectiva dialógica e a visão comportamentalista, né? A VUNESP é uma questão mais rara de aparecer, mas apareceu aí na prova, ó. O conhecimento do aluno vem dos objetos e cabe ao professor organizar os estímulos com quais os alunos entrarem em contato para aprender. Vincula-se a uma prática avaliativa de observação e registro dos dados. Pressupõe a organização das experiências vividas pelos sujeitos numa compreensão progressiva das noções. A avaliação do professor exige do professor uma conexão com o aluno entendida com a reflexão aprofundada a respeito das formas como se dá a compreensão do educando sobre o objeto do conhecimento. Assinale a alternativa conforme Jussara Hoffmann apresenta a correta associação entre as duas colunas, né, gente? Então, dialógica, né? Lembra diálogo, reflexão, né? Cuidar, tinha que dar uma pensadinha aqui também. É uma questão boa aí, uma questão boa. Então, ó, tem aqui 1 é AD, 2 BC, 1 AB, 2 CD, 1 BC, 2 AD, 1 BD, 2 AC, 1 CD, 2 AB. Então, a A é o que, gente? A é comportamentalista, o conhecimento vem do aluno, dos objetos, cabe ao professor organizar estímulos com quais o aluno entrará com poder. Será que é? Aí você ia matando, né? O que é perspectiva dialógica, né? Pressupõe a organização das experiências vividas pelo sujeito numa compreensão progressiva das noções. E aí? Não era uma questão tão fácil assim, é uma questão que tinha que dar uma boa refletida aí sobre os assuntos. Mas olha, se eu estivesse fazendo essa questão, eu ia já aqui, perspectiva dialógica, né? Falou aqui de reflexão, opa, é dialógica, né? Olha, professor, uma conexão com o aluno, então eu saberia que a 1 tinha o D, então eu já eliminaria aqui pelo menos duas, ó. Pelo menos duas, é assim que eu faço. Elimino duas, elimino B e elimino C, porque é menos coisa para pensar. Mas aqui tem D, aqui tem D, aqui tem D, né? Aí eu ia tentar arrumar outra, né? Deixa eu ver aqui o que pode ser uma visão comportamentalista. Prática avaliativa de observação e registro de dados. Isso é comportamentalista ou é dialógico? É uma prática avaliativa. É observação e registro, né? Observação e registro. É dialógico isso, né? Não tem reflexão, não tem debate, só registro. Aí eu já mataria aqui, eu falar, não, isso aí é comportamentalista, então eu vou botar 2B. 2B eu já eliminaria que não tem, ó, já elimino aqui, né? Já vou eliminando, elimino aqui, aí ficaria só com duas, ó, só com duas, é assim que eu vou fazendo, né? Então, vou construindo a resposta, certo? E qual é a resposta, gente? A resposta é gabarito letra E, né? Então, AC, que é a organização das experiências vividas pelos sujeitos numa compreensão, né? Então, compreensão é dialógico, tá? Então, é CD dialógico, né? CD dialógico e AB é comportamentalista, né? Conhecimento dos alunos, aqui vem dos objetos, né? Então era 2AB, né? 2AB, 1CD, gabarito, letra E. Ó, tem rimou em poesia? Eita, nós. Escola, vamos lá para o número 31. De todos os equipamentos do Estado, a escola é o que tem o mais amplo contato contínuo e frequente com as crianças e os adolescentes. Daí sua responsabilidade de atuar junto a outros atores da rede de proteção social deles, né? Falamos de rede de proteção. Segundo Castro e Ragatieri, isso significa que compete à escola. O que compete à escola, né?
apoiar os pais ou responsáveis pela criança e pelo adolescente, ajudando a conseguir os recursos necessários para o seu sustento, associar-se a partidos políticos, ONGs ou outras entidades que atuam diretamente com crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, cobrar do poder público ações efetivas na comunidade onde a escola está localizada, sanando problemas de moradia e saúde, dar relevo a seu papel de ator fundamental, embora não exclusivo, na realização do direito da criança e do adolescente e atualizar seu papel e transformar-se em instituição assistencialista capaz de oferecer abrigo e proteção às crianças e adolescentes. Bom, gente, nada a gente ia eliminando aqui, né? Não é isso, né? A escola não é responsável ali para conseguir os recursos para o sustento da família, associar-se a partidos políticos aqui está fora, né? Não existe essa partidarização da criança, da escola, né? Cobrar do poder público as ações efetivas, né? Sanando o problema de moradia, não é papel, né? Não. Agora, dar relevo de seu papel de ator fundamental, embora não exclusivo, né? Na realização do direito da criança e do adolescente. Por quê? Porque precisa da rede social, que nós falamos, né? Dos outros atores aí. Portanto, gabarito, letra D de dado. Aqui nada a ver, né? Oferecer abrigo e proteção às crianças. Então, letra D de dado, né? Gabarito, letra D. Vamos para mais um aqui, ó. A opção de alguns professores de trabalhar com projetos tem revelado o quanto os processos de ação, representação, tomada de consciência podem ser ampliados e o quanto se pode atuar pedagogicamente no limiar superior da aprendizagem. Conforme o documento Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade no trabalho com projetos pedagógicos, o professor, né? Entende as crianças como sujeitos que têm uma história e que participam ativamente no mundo, construindo e reconstruindo a cultura na qual estão imersos. Limita-se a organizar e dispor os recursos que serão utilizados pelo estudante, depois disso é a responsabilidade do grupo das crianças e dos adolescentes desenvolver todo o trabalho. Quando eu falo para vocês do DNA da educação, que eu falo questão que restringe, questão que limita, né? Aí, já elimina B, né, gente? Já elimina B, né? Trabalhar com projeto pedagógico, a gente vai limitar, reproduz ou adapta, o que está nos livros didáticos também não combina com o DNA, né? Nos seus manuais, e passando para as crianças o passo a passo dos tópicos que devem estudar antes de fazer qualquer pesquisa. Trabalha com objetivos e conteúdos pré-fixados que são apresentados nas crianças numa sequência lógica, prevista e segura, a fim de garantir a aprendizagem. Também não, né? Transmite as informações sobre o tema dos alunos, incentivando as disseminadas dela pelo grupo. Não, né? Portanto, gente, gabarito letra A. E já falei muito disso, né? Entender a criança como um sujeito que tem uma história, que tem direitos, né? Que participa dessa construção do mundo ativamente, enfim. Essa é a ideia do DNA e da concepção aí de criança da nossa legislação, dos nossos autores, e aí 32, letra A de amor, né? A de Araçariguama. Vamos lá, conforme 33. Conforme a Lei Federal 9394, artigo 4, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, né? Entre outros, acesso público e gratuito ao ensino fundamental, médio e superior. É isso, gente, é tudo. Médio, superior, não, né? Para todos que concluíram na idade própria, não, né? Superior entrou de H aqui, nada. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente escolas especializadas, não, né? Preferencialmente na rede regular de ensino. C. Educação infantil gratuita às crianças de até 6 anos de idade. A educação infantil até 6 anos, não, né? Até 5 anos. Oferta de ensino regular às condições do educando, ou adequadas às condições do educando. Opa, aí brilhou, aí D de dado, né?
D de dado. Vaga na escola pública de educação infantil e ensino fundamental mais próximo à sua residência a toda criança a partir do dia que completar 3 anos de idade? Ah, não, né? Não. Certo? Já aqui fora também. Olha aqui, letra D de dado, né? Letra D de dado, artigo 4, olha lá, tá lá. Artigo 4, oferta de ensino regular adequada às condições do educando. Vamos para número 34, com relação ao direito à profissionalização e à proteção do trabalho, de acordo com a Lei Federal 8.069, o ECA, de 1990, ao adolescente. Aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Empregado ou aprendiz é vedado o trabalho noturno realizado entre as 20 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte. Menor de 14 anos de idade é proibido qualquer trabalho, inclusive na condição de aprendiz. Portador de deficiência é vedado trabalho com jornada superior a 4 horas diárias. Maior de 14 anos de idade é assegurada bolsa aprendizagem. Então, qual é o gabarito dessa questão, professor? Essa precisava estar atento aí, né? Porque é a letra A. Aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários, né? Nada a ver aqui raro trocar o número, né? Aqui menor de 14 anos é proibido na condição de aprendiz, né? Aqui também está errado. Nada aqui do 4 horas diárias, nada a ver isso aqui com a lei. Portanto, gabarito letra A de Araçariguama, né? Letra A de amor, de Araçariguama. E para terminarmos, 35, que fala dos parâmetros curriculares nacionais, né? Na sua introdução, diz o seguinte: a organização do espaço reflete a concepção metodológica adotada pelo professor e pela escola. É um espaço que expressa o trabalho proposto nos parâmetros curriculares nacionais, né? Introdução, é preciso que a responsabilidade pela decoração, pela ordem e pela limpeza da classe seja assumida exclusivamente pelos adultos. Ó, restringiu, né? Só adulto, os quais devem manter organização para facilitar a aprendizagem. B. As carteiras sejam móveis, que as crianças tenham acesso aos materiais de uso frequente, que as paredes sejam utilizadas para exposição de trabalhos individuais ou coletivos, desenhos e murais. Opa, bem legal isso, hein? Gostei de saber. C. O espaço de aprendizagem se restringe à escola. Pô, restringiu, né? Restringiu, não está igual o DNA da educação, né? Sendo necessário propor atividades diversas que ocorram dentro dela, aproveitando-se todos os espaços que ela oferece. E lembra que eu falei desemparedar as crianças, né? Ir além dos muros da escola, aproveitar os espaços nos jardins, nas praças, e, portanto, não é letra C. A sala de aula tenha carteiras fixas, com indicação clara do lugar que a criança deve ocupar, evitando assim confusões ou brigas entre os educandos pelo assento. Não, né? Os espaços externos sejam utilizados de forma moderada na realização das atividades cotidianas. Por exemplo, atividades de leitura devem ser evitadas fora da sala por causa do barulho. Não, né? É muito bom levar as crianças para ler no jardim, né? Ótimo, ó. Portanto, letra B de bola, né? As crianças têm acesso aos materiais, às carteiras móveis, para não ficar aquela coisa ali fixa, né? Exposição de trabalhos individuais, coletivos, murais. Letra B de bola, de beleza, de criança. E aqui, só para mostrar para vocês, né, o tema da redação foi a gamificação em sala de aula como estratégia de ensino, gera mais impactos positivos ou negativos na aprendizagem. Um tema bem relacionado à educação, né? Tem se discutindo muito aí a gamificação, né? A gamificação, né? Gamificação, o nome correto. E até que tem cursos aí. Então foi um tema bacana, né? Mas você tinha que ter um pouquinho de conhecimento aí sobre isso, tá? Bom, então, gente, espero ter ajudado aí mais uma prova comentada. Sempre bom você estar atento a essas provas, porque a VUNESP, ela costuma, né, ter um estilo de prova bem claro, e aí é sempre importante a gente ver
essas perguntas, como que elas vêm aparecendo aí nas provas, tá bom? Grande abraço, até a próxima.